Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje, dando prosseguimento à nossa série de vídeos do React.js, nós vamos trabalhar especificamente com uma funcionalidade que é a funcionalidade de rotas. Nós poderíamos ter trabalhado essa funcionalidade logo no começo, lá na nossa aplicação, sem problema. Porém, eu achei por bem trabalhar ela um pouco mais para frente, por exemplo, agora. Nós temos aqui no nosso componente header uma logo da nossa aplicação que nem clicável ela é. E é interessante sempre que a logo da sua aplicação seja clicável e redirecione você para a sua página inicial da aplicação. E nós temos um menu com os links Home e Assistir, que são links puros do HTML, coisas que não são recomendadas dentro do React. A gente precisa trabalhar com uma ferramenta que faça a gerência das rotas para que a gente possa criar links que possam ser roteáveis. E para isso a gente vai trabalhar com uma biblioteca do React chamada React Router, que trabalha com o React Router DOM. Então nós vamos fazer basicamente o uso dessa ferramenta. Na nossa aplicação eu vou abrir o terminal, você pode fazer Ctrl J, Ctrl apóstrofe, e como já está rodando o npm start aqui, eu vou abrir um novo terminal. Aqui nessa opção dividir terminal, eu vou clicar, ele vai abrir um novo terminal. Nós vamos fazer a instalação dessa lib, que é importante para a gente fazer o trabalho de hoje. npm install react-router-dom. npm install react router dom, separado aí por if em cada uma dessas palavrinhas. Vou teclar Enter, fazer o processo de instalação. Como eu já tinha feito o processo de instalação, não vai demorar tanto, porque em parte ela vai ficar em cache aqui, aí basicamente ela vai só sobrescrever a instalação que eu tinha anteriormente. Quando vocês fizerem, também não vai demorar muito, tá? O processo de instalação é relativamente rápido, tá? O processo não demora muito não. Então foi feito aqui o processo de instalação. Aqui do lado agora eu tenho o terminal Node aberto, que é o que está rodando no npm start, e eu tenho o PowerShell, que é esse que eu acabei de fazer, que eu estou trabalhando aqui a parte do processo de instalação. Já finalizou? Eu posso vir aqui nessa lixeirinha para poder fechar esse terminal. Fechou. Esse daqui que está o npm start, eu posso clicar aqui no X para poder ocultar ele sem maiores dificuldades. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos trabalhar com o conceito de páginas. Ou seja, a nossa aplicação aqui basicamente tem só duas páginas. Ela tem a página Home, que é essa página inicial aqui, com um cabeçalho, um banner e uma lista de categorias. E lá na parte de baixo um rodapé. E vai ter uma página chamada Assistir. Ou seja, quando a gente entrar nessa página que é Assistir, a gente vai poder ver um player de vídeo para a gente poder assistir o vídeo num tamanho um pouquinho maior. Então, como que a gente vai criar essas diferenciações dessas páginas? Vamos fazer a organização do nosso projeto, separando ele em páginas aqui dentro da estrutura. Na nossa pasta src, você vai clicar com o botão direito do mouse, criar uma nova pasta chamada Pages. Dentro dessa pasta Pages, nós vamos criar cada uma das páginas da nossa aplicação, que são só duas, que é a página Home e a página Assistir, que no caso vai ser Watch. Então eu vou criar essas pastas rapidamente. Botão direito, nova pasta, Home. Botão direito, nova pasta, Watch. Cada página dentro do React também é um componente. Então vai ter que ter aquela estrutura básica, com o arquivo index e o nosso module CSS. Então do Home, botão direito, novo arquivo, index.js. Do Home, vou criar o CSS aqui para ele. Botão direito, novo arquivo, home.module.css, para criar o arquivo de CSS. E do Watch eu vou fazer o mesmo esquema. Vou criar os dois arquivos. index.js, watch.module.css. Deixa eu só renomear aqui, que eu tinha colocado errado. Vou fechar todos esses arquivos por enquanto e a gente vai abrindo eles no momento oportuno. Então, lembre-se, nós vamos ter que criar nossa página Home e vamos ter que criar uma página chamada Watch, que é assistir. E vamos ter que trabalhar com as rotas. Vamos lá. Na nossa página Home, o que nós precisamos? Ter tudo que nós já temos dentro do arquivo app.js. Se você olhar aqui o seu arquivo app.js, ele já é a sua página Home todinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar o conteúdo do arquivo app.js, vou lá para o arquivo index de home e vou colar. Vou lá para cima e vou mudar aqui. O nosso componente se chama, aqui no caso, tem que se chamar
home, que é a nossa página home. E lá para baixo, a gente tem que fazer um export default de home, que é a nossa página de início. Vou salvar, tá? Então, inicialmente isso. Daí, pessoal, eu vou fechar aqui. No meu arquivo app.js, agora, ao invés de eu chamar todo esse conteúdo, aqui dentro, basicamente eu tenho que chamar a minha página home. Então, eu vou apagar o conteúdo aqui de dentro e vou chamar a minha página home, que é o meu componente. Esses importes que estão aqui eu não preciso, então eu vou apagar todos eles. Mas observem que o home não foi encontrado, não está definido. Então vamos fazer o import manualmente mesmo, tá? Então import home from, entre aspas, ponto barra. Observem que a partir do local que eu estou, eu vou entrar na pasta pages, barra, vou entrar na pasta home. Finalizo aqui com ponto e vírgula preferencialmente. Então observem que eu consegui fazer aqui o seguinte import. Então eu vou abrir a página home através do meu app. Então eu só separei, né, as coisas. Vou lá para a minha aplicação. Aí quebrou tudo, né? Mas não se assustem, tá? Então observem aqui. Ele deu vários erros de compilação porque ele não está encontrando alguns conteúdos lá no nosso arquivo index. Então percebam que ele não está encontrando. Ele não está encontrando o banner, ele não está encontrando os componentes internos do nosso index. Então vamos resolver lá dentro do index de home. Prestem bem atenção no seguinte. Se a gente pegar, por exemplo, aqui esse header, por exemplo, eu vou apagar essa parte aqui do import, vou lá, ponto barra, ou seja, a partir do ponto que eu estou, observem que eu não consigo acessar. Se eu fizer ponto barra, então eu vou entrar na pasta home. Poxa, então, para eu chegar no meu componente header, eu tenho que sair da pasta pages para poder chegar lá na minha pasta de componentes para poder trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair mais um nível, barra. Agora, observem que eu já consigo acessar Components. E lá em Components, barra, eu já consigo acessar aqui o Header. Vejam que ao invés de, a partir de onde eu estou, eu acesso barra Components, eu tenho que voltar 2 níveis. Então, eu vou só copiar essa parte aqui, por exemplo, dos componentes, e colar aqui, na frente, só para atualizar os nossos importes, a mesma coisa aqui. Então, de todos eles, o que eu mudei basicamente foi só a questão do import. Então, nós voltamos 2 níveis para poder acessar components. Daí, se você observar, agora a aplicação já está aparecendo. Já está funcionando normal, não tem nenhum erro. Beleza, só que até aqui a gente conseguiu fazer a nossa página home. A gente precisa agora ter uma página chamada watch. Então, a página home já estava pronta. Na verdade, era todo aquele conteúdo de app. Tanto que eu vou fechar aqui. Observem que agora a gente só está chamando home, que é a nossa página principal, lá dentro de app. Viram como ele ficou bem mais enxuto? Vou fechar aqui. Agora nós vamos fazer o index da nossa página watch. Então a nossa página watch ela vai ser muito parecida com a nossa página home. Ela vai ter aquela mesma estrutura, com cabeçalho, com conteúdo e com rodapé. Então vamos fazer aqui. Function watch. Vou dar um return aqui, entre parênteses, ponto e vírgula, a gente vai colocar um conteúdo. Por enquanto, o que eu vou fazer aqui? Só para a gente não deixar em branco, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, assistir, só para a gente ter uma referência. Vou fazer aqui um export default de watch. E se a gente quisesse colocar o CSS, né, que seria interessante a gente colocar, né? Eu vou até criar aqui uma section. Vou colocar esse H1 dentro, para a gente não precisar ficar criando fragments. Eu posso definir que essa minha section aqui vai ter, por exemplo, um class name, entre bigodinhos chamado styles.watch. Vou fazer o import do CSS, import styles from, entre aspas, a partir do ponto que eu estou, barra, watch.module.css. Beleza. Então, até aqui super tranquilo.
Só para você ter uma noção se essa página já está funcionando, lá no nosso app, ao invés de Home, por exemplo, a gente pode substituir por Watch. Clicar aqui para poder fazer o import, vou salvar. Se a gente for na nossa aplicação e der uma atualizada, observem que já aparece agora uma página chamada Assistir, que é a página Watch. Beleza, vamos voltar lá. Vamos voltar aqui para Home. Tá, vamos voltar aqui para Home. Eu vou apagar aqui o import de Watch. Vou voltar lá. Atualizei. Está tudo funcionando perfeitamente. Beleza, já temos as páginas. E agora? Nós vamos ter que trabalhar com o conceito das rotas. Então nós vamos ter uma página Home, que já está aparecendo, e nós vamos ter uma página chamada Watch, que tem que aparecer quando a gente clicar neste link. Para isso, a gente vai precisar criar dentro do nosso projeto, na pasta src, um arquivo chamado routes.js. Então, botão direito, novo arquivo, routes.js. Esse arquivo routes.js, ele é que vai gerenciar as nossas rotas. Então, como é que a gente vai produzir ele? Prestem bem atenção, eu vou colocar aqui o código e eu vou explicando para vocês. Nós precisamos criar um componente funcional chamado app-routes. Dentro desse app-routes, a gente precisa ter um return, naquele mesmo esquema como a gente já vem aprendendo. A gente precisa fazer um export default desse nosso app-routes, sem maiores dificuldades. E aqui dentro do return, a gente precisa criar a seguinte estrutura. Nós vamos precisar de um componente chamado browser router, que é do React Router DOM. Então, quando eu clicar aqui, ele vai fazer o import do browser router. Ele vai ter uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Tá? Então, a gente precisa criar um browser router, que é um navegador entre rotas. Dentro desse browser routers, a gente tem que criar uma lista de rotas. Então, a gente vai chamar um componente routes, aqui, ó, routes no plural. Ele ainda não foi definido, então eu vou ter que clicar Ctrl espaço para poder fazer o import dele aqui. Observem, eu vou precisar de um navegador de rotas, uma lista de rotas e dentro a gente vai precisar criar cada uma das rotas. Aqui no caso, o route é a rota. Aqui a gente precisa basicamente fazer o seguinte, a gente precisa passar duas props, que elas são super importantes. A primeira props se chama path, ela tem que ser informada preferencialmente entre aspas simples ou aspas dupla. Eu vou criar a rota raiz, que é a barra. E a gente precisa definir o element, ou seja, para onde a gente vai ser jogado a partir dessa rota. Ou seja, lá no URL, se a gente acessar esse caminho, esse path, qual é o elemento que tem que abrir? Então, entre bigodinhos, a gente diz qual é o componente React que a gente quer abrir. No caso, a gente vai abrir a página Home. Então, a gente vai ter que abrir um componente chamado Home, que é um componente que nós já criamos. Deixa eu dar só um espacinho aqui para poder ficar um pouco mais legível para vocês. Então, esse Home é o nosso componente Home, que é a nossa página, que é essa aqui. E ele não está importado, então basicamente o que eu vou fazer aqui é clicar em Home, Ctrl espaço, para fazer o import dessa minha page. Ó. Import home from .pages/home. Então eu criei aqui um root, e vejam que o root não foi importado aqui também. Então, Ctrl espaço, root com E, tá? Se não foi, vai lá em cima, vírgula, digita aqui, root, no singular. Então, basicamente, pessoal, browser router, routers, no plural, e route, no singular. Então, a gente cria um navegador entre rotas, cria uma lista de rotas, aqui dentro, cada linha dessa é uma rota. Eu vou só fazer aqui Shift, Alt, seta para baixo, para poder duplicar, e nós vamos logo criar a nossa próxima rota, que se chama watch, /watch. Que vai jogar a gente para a página chamada Watch. Como está vermelho aqui, Ctrl espaço, vou fazer o import de Watch. Observem, nós temos aqui um componente funcional chamado app-routes, que vai dar para a gente aqui um navegador de rotas, um administrador desse processo de navegação entre rotas, que vai ter a seguinte lista de rotas. A rota raiz, que vai para a nossa página Home, e a rota Watch, que vai para a nossa página Watch. Beleza? Então, se você olhar aqui na aplicação,
não muda nada, porque a gente não está chamando esse app roots em lugar nenhum. Então, o que a gente precisa fazer? Lá no nosso app, ao invés da gente chamar a página home, a gente tem que chamar o nosso app roots. Então, basta a gente vir bem aqui, ao invés de home, a gente coloca app roots. Observem que ele já veio aqui na opção para import para mim, então vou teclar enter. E ele vai fazer o import bem aqui, ó, import app roots from ./roots. Essa linha aqui do import do home eu vou deletar. Observem que eu deletei. Beleza. Vou atualizar aqui a minha aplicação. Observem que ele está carregando. Deixa eu abrir aqui o terminal. No terminal não está aparecendo nada de erro, tá? Então, aparentemente está funcionando. Só falta a gente navegar entre rotas. Então, por enquanto, os links ainda não estão funcionando. Mas se eu vier bem aqui, por exemplo, e digitar barra, eu estarei na minha rota raiz. E se eu vier bem aqui e digitar barra watch, ele tem que jogar a gente para a nossa página. Quando ele está muito lento assim, se ele estiver processando e estiver muito lento, o que você faz? Você pode vir bem aqui no terminal, faz Ctrl C para parar, sim, para parar, e abre de novo o npm start. Às vezes ele, durante esse processo que a gente está trabalhando, ele fica confuso no processo de compilação, e aí ele pode dar esses bugs. Então vou aqui, ó, ele ainda está executando o processo. Vamos aguardar o npm start rodar aqui, ainda está funcionando. Eu vou dar só uma pausa, quando ele retornar eu já mostro para vocês. Tá. 2000 anos depois ele executou aqui o processo. Tá? A gente conseguiu fazer aqui, ó, no terminal já está aparecendo, ele está com alguns erros, mas isso aqui não se preocupe que são só avisos. Então, no nosso app, a gente substituiu aqui home por app routes. E fizemos o import do app routes aqui em cima. Lembre-se, esse app routes, na verdade, é esse arquivo chamado routes.js. Beleza, então aqui dentro dele a gente tem as nossas duas principais rotas. Vou fechar esse arquivo routes, que a gente não vai trabalhar mais com ele agora. Aqui, esse arquivo app, a gente também não vai mais mexer. A gente já finalizou o trabalho aqui. E a gente precisa entender como que a gente faz para acessar as rotas. Basicamente, na URL, se você acessar barra, você vai para a rota home. E se você acessar barra watch, você vai para a rota watch, que é a de abertura lá. Então, beleza. Então, se eu voltar para a barra home, ele volta. Tá, mas eu não tenho que ficar digitando ali em cima. Eu tenho que ter elementos clicáveis na tela, links, botões, que permitam que eu faça essa navegação entre rotas. Então, vamos fazer isso. Nós vamos refatorar o nosso componente header. O nosso cabeçalho tem que ser clicável esse link, para que ele direcione a gente sempre para home, e no caso, o link home vai direcionar a gente para home, e o assistir vai direcionar a gente para watch. Então a gente tem que transformar isso em elementos clicáveis. Beleza. Vou fechar aqui o nosso index de watch. Lá no nosso componente, eu vou lá no header index. Nós vamos refatorar ele. E a refatoração dele é super simples, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer, esse span aqui, eu vou ter que colocar ele entre um componente chamado link. Então, quando eu for criar um componente chamado link, com o L maiúsculo, esse componente é do React Router DOM. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai ter uma tag de abertura e vai ter uma tag de fechamento. Tá? Então, eu vou colocar a minha logo Maya Flix, que está com span, eu vou colocar entre a tag link e barra link, que é de um novo componente. Dentro desse componente, a gente precisa definir uma props chamada to, que é indicar para onde a gente quer direcionar o nosso elemento. Aqui dentro basta a gente colocar o caminho que a gente quer ir, o local que a gente quer ir. Então, um link para a raiz do meu projeto, ou a raiz da minha página, vai ser usado aqui pelo nosso React Router DOM. Isso aqui, para funcionar, tem que ter esse import aqui em cima, tá, pessoal? Se ele não importou, por favor, faça o import. Lembre-se, clica, Ctrl espaço, para poder fazer o import do componente. Beleza. Só essa parte aqui, por enquanto, você vai perceber que agora eu já tenho um elemento clicável aqui. Tá? Então, se eu clicar, ele vai direcionar aqui, no caso, para a página home, que já está na página home. Tá. Mesmo conceito aqui para baixo. Eu não vou trabalhar com links da tag A.
que eu comentei com vocês, que é uma prática que a gente não trabalha no React. A gente trabalha com links do nosso roteador. Então, isso aqui a gente vai ter que substituir, tudo isso. Então, o que eu vou fazer? Aqui embaixo, basicamente, eu vou criar uma tag link com aquele esquema, abertura, fechamento, tá? Abertura, fechamento. E aqui eu vou ter uma tag to, né, a props to, e vou dizer que eu quero ir para a raiz. Quem que vai me jogar para a raiz? Home. Eu vou só colocar aqui um tab aqui para poder ficar bonitinho. Vou apagar esse link que a gente não precisa mais dele. A mesma coisa vai ser com o assistir. Então eu vou copiar logo essa estrutura de link aqui, vou colar aqui embaixo e vou só mudar o texto. Vou apagar esse link. Eu coloquei assim, mas se vocês quiserem deixar inline também, não tem problema. Inclusive inline fica talvez um pouco mais simples aqui, porque vai aparecer em menos linhas. Talvez fique mais fácil da gente poder visualizar, né? Então, eu criei um link para a raiz, que é o nosso link home. E eu vou criar um link para barra watch, que vai me redirecionar para assistir. Esse nome watch que está aqui, pessoal, tem que ser exatamente o mesmo nome da rota como está lá, tá? A gente tem que tomar cuidado com relação a essa questão na grafia. Beleza. Então aqui eu já sei que vai para MyAflix. Se eu clicar aqui em watch, observem que ele me redireciona para watch, sem problema. E se eu vier bem aqui, ó, voltar para a barra, ele vai me redirecionar para a página home. Então, pessoal, eu tenho a possibilidade de trabalhar agora com as rotas, porque a gente está utilizando o nosso roteador, que é o React Router DOM. Para a gente poder finalizar a aula de hoje, a gente já refatorou aqui o nosso header. A gente não precisa mais mexer nele, tá? Vou fechar aqui, vou recolher. A nossa página home já estava pronta. A gente já fez ela ao longo das aulas anteriores. A gente só tirou todo o conteúdo de app e jogou para cá, beleza? Já a nossa página watch, ela não está pronta ainda. Então eu vou aqui em index e ao invés de eu ter essa estrutura assim, toda muito simples, eu vou trabalhar uma estrutura de páginas mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com um fragment, e aqui dentro desse fragment, eu vou dizer que eu quero, nessa minha página, eu quero um header. Eu quero que a minha página também exiba lá o cabeçalho, header, meu componente header. Ele não está aparecendo, então eu vou clicar, Ctrl espaço, mesmo que não está aparecendo aqui para eu poder fazer o import. Vamos lá em cima, import header from, entre aspas, ponto barra. Observem que eu estou dentro das páginas. Então, ponto barra. Agora eu posso acessar components. Components barra header. Então, agora eu tenho aqui meu componente header. Abaixo do header, eu quero colocar aquele conteúdo que a gente tinha agora há pouco, que era o section class name watch, uma tag h1, tá? E abaixo dessa section, eu poderia colocar isso aqui dentro de um container, tá? Também a gente poderia fazer isso sem maiores dificuldades. A gente pode até chamar o container aqui que a gente tem, né, um componente chamado container, e a gente pode envolver essa section dentro de container. E é aquele esquema, Ctrl espaço, se ele não conseguir encontrar, vamos fazer o import de container, que é um componente que está lá dentro da pasta compone. Vou colocar um footer também aqui, ó, um footer. E se ele não conseguir fazer o import, a gente já pode só copiar e colar aqui. Footer, coloco o nome footer aqui. Então, a nossa página watch, por enquanto, ela vai ter essa estrutura relativamente simples. Por enquanto, bem simples mesmo. Aqui, ó, o cabeçalho, abaixo um container e abaixo o rodapé. Salvei aqui as alterações, vou lá na minha aplicação, vou clicar aqui em assistir. Observem que apareceu para a gente. Toda a estrutura só não está aparecendo o conteúdo por uma questão de formatação do CSS. Então eu vou pegar aqui e fazer umas formatações CSS bem rapidinho, depois eu vou explicando detalhes para vocês. Então, na nossa class chamada watch, eu vou definir um padding top de 84 pixels.
Eu estou trabalhando aqui com 84 pixels porque é assim, pessoal. 68 pixels a gente sabe que é a altura do nosso header, mais uns 16 pixels que eu coloquei aqui como uma área de respiro. Tá? Então, eu estou colocando um padding top de 84 pixels. Se vocês observarem, agora já aparece aqui a palavra assistir. Vocês estão vendo, né? Já aparece aqui assistir sem maior dificuldade. Daí, basicamente, é só a gente colocar o conteúdo. Aqui abaixo do H1, desse H1 que está o assistir, eu vou pegar um vídeo para poder incorporar aqui. Deixa eu só pegar o código e já mostro para vocês. Eu abri aqui no YouTube um vídeo meu, e aqui no YouTube, se você acessar, você tem um botão aqui chamado compartilhar. Se você clicar nele, vai aparecer aqui uma opção chamada incorporar. Se você vier aqui em incorporar, ele vai gerar um código aqui HTML de iframe. Você pode copiar esse código, tá? Você pode copiar ele. Lá no nosso projeto, abaixo da tag H1, eu vou colar esse iframe, que é do vídeo que eu vou incorporar aqui, no caso, no nosso projeto. Beleza, vou fechar aqui essa aba, vou fechar essa aba aqui para não confundir. Então, observem que eu consegui incorporar o vídeo. Então, eu tenho aqui o título assistir e tenho o vídeo. Inclusive, eu vou até tirar essa tag H1. Vou deixar só o iframe aqui dentro mesmo. Eu acredito que fica muito mais interessante. Depois, vocês podem mudar características do vídeo. Vocês podem mudar sem problema. Outra coisa que é importante da gente atentar aqui, essa nossa página Watch, se você observar, eu posso vir aqui para Home, depois venho para a página Watch. Não está muito bonita essa parte aqui do nosso container, né? Mas por quê? Porque esse nosso container ele está com um tamanho provavelmente equivalente a automático. Então, se a gente for lá no nosso componente container, no CSS dele, observe que eu não tenho a medida de altura. Então, se eu vier aqui e definir a medida de altura dele para 100%, mesmo assim, ainda não vai resolver o problema. Observe aqui, ó, não resolveu o problema. Você pode colocar, por exemplo, 100 VH, que é para poder usar 100% da view. Observe que agora vai ocupar um espaço maior, não vai ficar aquele fundo brancão. Se você achar que o vídeo está muito pequeno, deixa eu fechar aqui o CSS do container, tá? Isso aqui é só um detalhe, vocês podem mexer depois à vontade nisso daí. Aqui a gente tem o tamanho dos vídeos, ó, 560 por 315. Tem uma medida de vídeo que eu acho interessante para esse nosso projeto, que seria 854 por 480, tá? 854 por 480, então, largura e altura. Beleza, feito isso, observem que a gente vai ter o vídeo aqui num espaço maior. Você inclusive vai poder dar o play, você só não vai poder trabalhar ele em tela cheia. Então, observem, nós estamos na página Watch. Se a gente clicar no logo, vai para Home. Se a gente clicar em assistir, vem para a página Watch, que vai, por enquanto, abrir esse mesmo vídeo, mas depois a gente vai dinamizar esse processo para exibir vídeos de acordo com alguns critérios que a gente pode estabelecer. E daí, se você clicar aqui em Home, ele volta para a sua página Home. Então, o foco da aula de hoje, basicamente, era a gente separar a nossa aplicação em páginas e trabalhar com a ferramenta chamada React Router DOM, que é uma ferramenta disponível, uma lib disponível aí do React, que permite a gente trabalhar com esse controle de rotas. Então, a gente organizou o nosso projeto em páginas e definimos as rotas a partir do nosso arquivo routes.js. Então, o foco da aula de hoje vai basicamente até este ponto aqui. Nas próximas aulas, a gente pode aprimorar e aperfeiçoar essas rotas, incluindo aí acréscimos de outras funcionalidades, de acordo com demandas que a gente vai estabelecer. Então, mas o foco da aula de hoje basicamente era passar essa ideia para vocês de como dividir a sua aplicação em páginas e trabalhar com rotas utilizando React Router DOM. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!